Quer saber a importância do Estado Islâmico, do Talibã e da China nas profecias bíblicas? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos tentar responder algumas perguntas que chegam até mim através do Instagram, lá no @Cicilio7. Já quero convidar você a seguir a gente lá. Já passamos dos 10 mil inscritos, né? Já tem aquela ferramenta do arrasta para cima, né? Muito útil para nós que produzimos conteúdo, né? Muito obrigado vocês que estão me seguindo lá no @Cicilio7. Se você ainda não me segue lá, corre lá, @Cicilio7. Outra forma de a gente conversar e de eu receber perguntas é através do nosso grupo do Telegram. Tá aqui no link da descrição. Você pode entrar lá e poder participar, colocar a sua opinião. Ali fica mais fácil para eu gravar áudios, né? E ter uma interatividade maior, tá certo? Então entre lá no nosso grupo do Telegram. Faça parte desta família que cada dia está crescendo. E claro, quero agradecer você que já é inscrito aqui do canal, que é já meu companheiro de batalha aí, desde final de 2016 que comecei a postar vídeos aqui e estamos aí chegando à marca, passamos a marca de 26 mil inscritos e aí eu fiz uma promessa: se nós chegarmos a 30 mil inscritos eu vou sortear aqui para os seguidores do canal algumas camisetas oficiais do canal Minuto Profético. Alguns já me perguntaram: pastor, eu quero comprar, como que eu faço para comprar essas camisetas? Bom, eu não vendo, né? Eu só fiz algumas aqui, mas eu estou tentando acertar uma negociação com alguém para produzir em maior quantidade para que vocês possam adquirir. Mas eu vou informar vocês aqui quando der certo essa negociação, tá bom, gente? Nesse mês de agosto eu tirei férias do podcast Minuto Profético e também eu estou um pouquinho mais devagar nas mídias sociais, porque eu estou escrevendo um livro. É isso mesmo, né? São materiais que eu já preguei na igreja, vídeos que já fiz aqui pelo canal, então eu só estou apenas sistematizando as ideias e logo teremos um livro aí prontinho, tá? Então eu estou usando as minhas horas vagas para poder escrever, né? E tá ficando muito interessante. E logo eu vou mandar para alguns amigos dar uma olhada e aí nós teremos aí este livro. Não sei como vai funcionar, se eu vou conseguir publicar ou não, mas a minha intenção não é ficar para mim, é espalhar para todos vocês, né? E o livro eu vou falar sobre interpretação profética, né? Eu estou pensando num título ainda, não tem um título, mas eu pensei em algo parecido como Interpretando o Apocalipse em 1 minuto profético, ou Interpretando as profecias em 1 minuto profético. É mais ou menos isso, essa é a ideia, de fazer com que vocês tenham um material que lhe dê ferramentas, né? E como enxergar o texto profético e saber interpretar. Ok? Então olhem por esse projeto, logo eu trago mais novidades para você. E passando o mês de agosto, em setembro nós vamos voltar a postar os nossos podcasts. Se você não segue o nosso podcast, né, tem um link aqui na descrição também para você ouvir os podcasts que já gravamos e seguir o nosso feed e receber toda semana. Eu tenho postado, né, só no mês de agosto que não, um podcast falando sobre sociedade, cultura e religião. E quero lembrar você do nosso último vídeo, né? O último vídeo que nós lançamos aqui no canal, falando sobre os 5 tipos de selo na Bíblia, tá certo? Eu tenho certeza que se você não assistiu, você está perdendo, porque ali eu explico sobre os selos, as suas funções e qual é o selo do Apocalipse. Então corre lá e assiste esse vídeo que está muito interessante. Bom, gente, separei algumas perguntas aqui para poder responder, né? A primeira pergunta que eu gostaria de falar aqui é sobre a minha... Perguntar aqui: pastor, como foi a sua experiência no programa do Vejam Só? Para quem não sabe, né, tá chegando aqui agora, eu fui convidado e eu gravei uma participação no programa Vejam Só, mas da Hit TV, né, um programa bem conhecido de debates, né? Então veja, foi muito gostoso, né? Foi uma indicação de um amigo meu que me indicou para ir lá. Na verdade, gente, eu vou contar um segredo aqui de bastidor. Eu não sabia que seria um debate. Eu pensei que era apenas uma exposição, que eu ia fazer uma exposição da graça no livro do Apocalipse.
Mas quando eu cheguei lá, eu vi que havia um outro convidado. Falei, tá aí, tudo bem, beleza, né? É o pastor Jamierson, né? E o pastor Jamierson é um pastor bem conhecido da Rede TV, já foi várias vezes no programa, já debateu com outros adventistas, né? Então, assim, ele como dizemos na gíria, é macaco velho lá do programa, né? Já foi várias vezes, experiente. E aí, quando começou o programa, eu vi que a situação ali, não que veja, não estou dizendo que eles me enganaram, mas eu estava muito inocente, né? Eu fui muito ingênuo. E aí, a minha experiência que eu lembro foi isso, de que deu a entender no início, ainda não foi, acho que foi no ar ontem, né? No dia 26 foi ao ar, eu não assisti ainda, né? Estou esperando o link do YouTube para poder assistir. Quando começaram as perguntas, eu percebi isso que ficou marcado em mim, de que as pessoas em geral acreditam que os adventistas do sétimo dia são legalistas, né? Que nós guardamos a lei para ser salvo, né? E isso foi uma coisa bem curiosa, até mesmo engraçado ver as perguntas, os questionamentos que foram levantados contra os adventistas, né? E eu tentei desconstruir isso, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? E guardar os mandamentos é resultado da salvação, né? E eu guardar mandamentos, para eu me permanecer salvo, não é a minha fidelidade que faz com que eu me permaneça salvo, não. Eu permaneço salvo porque eu estou ligado a Cristo, né? É Ele que garante a minha salvação, né? Não é a minha fidelidade, né? Guardar mandamento é resultado que eu estou salvo. A partir do momento que eu não estou mais ligado em Cristo, eu não guardo o mandamento, e aí já está mostrando que eu estou em apostasia. Esse foi a primeira coisa que senti, né? O segundo foi algo que eu falei ali que talvez muitos pode ser que não me compreendam, né? Quem sabe aí eu posso explicar um pouco em outro vídeo, né? Eu falei que a igreja adventista crê que é a remanescente dos últimos dias. Na Bíblia, a Bíblia diz que os remanescentes são aqueles que aceitam Jesus pela fé e guardam seus mandamentos. Nós adventistas, nós aceitamos Jesus pela fé e guardamos os seus mandamentos. E nós cremos que são todos os mandamentos da lei moral, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Por isso que nós nos autodenominamos remanescentes. Mas eu deixei claro no programa que remanescente é todo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E remanescente, essa palavra ou essa nomenclatura, pode dizer assim, isso é sempre mostrando um resto, um pequeno povo, uma sobra, e principalmente no tempo do fim. No contexto do Apocalipse existe um grupo remanescente. Então veja, nem todo adventista é um remanescente. E nem todo remanescente é adventista. Entende? Existem várias pessoas sendo fiéis ao Senhor nas suas esferas, no seu âmbito de conhecimento, né? E Deus vai julgar pela luz que recebeu. Agora, os adventistas que têm essa luz e não vivem essa luz, será que são remanescentes? Né? E outros que não têm tanta luz assim e não têm essa compreensão que nós temos, mas é fiel naquilo que chegou até ele, também é um remanescente? Eu creio que sim. Agora, eu entendo que no finalzinho do tempo do fim haverá uma ampla divulgação, uma ampla discussão sobre a guarda dos mandamentos. E eu creio que nós estamos chegando. Então haverá um divisor de águas. Nós cremos assim, né? Cremos que os remanescentes serão aqueles que vão guardar todos os mandamentos e a fé em Jesus. E aqueles que dizem, não, tem mandamento que não precisa ser guardado, né? É só Jesus e está tudo certo, né? Então a gente acredita que logo haverá esse divisor de águas. Mas a questão de salvação, isso é com Deus, tá certo? Então veja, nós nos dissemos que somos remanescentes, porque acreditamos, como a Bíblia diz, que remanescente é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, tá? Então foi essa a minha experiência no programa. Mas vamos seguir aqui com as perguntas, que tem aquela do começo que eu quero responder sobre o Talibã, tá bom? Outra perguntinha aqui, por que os adventistas não creem no protagonismo de Israel nas profecias bíblicas? Bom, vou explicar bem rápido porque eu quero gravar um vídeo sobre isso, tá bom?
Nós adventistas e boa parte do cristianismo entende que todas as bênçãos espirituais que foram prometidas para Israel não foram cumpridas em Israel pela infidelidade de Israel. De acordo com a profecia de Daniel das 70 semanas, o tempo para um povo étnico de Deus termina após a cruz ali por volta do ano 34, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas nós queremos que agora as bênçãos de Deus e o povo de Deus é a igreja. E quem é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Todos os fiéis de todos os lugares do mundo que aceita Jesus como Senhor e Salvador, eles são povo de Deus, tá? E Israel? Israel, não tem um texto na Bíblia que todo Israel será salvo? Eu entendo que esse texto fala sobre Israel espiritual, né? Paulo fala muito sobre isso, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Porque veja, chegou um momento na história que Deus não tem mais um povo étnico, mas todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador fazem parte do povo de Deus, tá bom? Então, para muitos cristãos, inclusive para os adventistas, a igreja hoje é a detentora das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, que Israel, infelizmente, pela sua infidelidade e rejeição ao Messias, não faz mais parte, tá? Não que eles não serão salvos, vão ser salvos como todos os outros, é só aceitar Jesus como Messias e viver segundo aquilo que o Messias espera de nós, entende? Bom, vamos para as duas perguntas aqui importantes. A pergunta é: por que, onde o grupo Talibã ou o Estado Islâmico se encontra nas profecias, né? Aonde isso? Eu procurei aqui um texto só para deixar vocês cientes. Em Mateus capítulo 24, verso 6, diz assim, ó: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Tá? Então, aonde o Estado Islâmico e o Talibã se encaixam nas profecias? A Bíblia diz que nos últimos dias, né, a tensão de guerras e rumores de guerras e grupos se levantando um contra o outro, isso aumentaria. Tá bom? A questão é que no momento que nós estamos passando hoje, em 2021, o Talibã agora ressurge na mídia. Mas a gente tem que lembrar, gente, que quando a gente olha para a África, o continente africano, quantos grupos ali totalitários, grupos de ideologias extremistas e de religião extrema estão fazendo o que o Talibã está sendo noticiado. Então hoje nós estamos olhando para o Talibã. Em 2001, né, 11 de setembro de 2001, era o Estado Islâmico. Mas olha quantos grupos hoje existem no mundo causando terror e opressão. Então veja, onde esses grupos se encaixam? Se encaixam de que Jesus disse que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. Então vede, não assusteis, porque ainda não é o fim. Tá? Então estamos caminhando para o tempo do fim. E a última perguntinha aqui é o seguinte: por que os adventistas não falam da China nas profecias? Muito bem, porque veja, a China, nós temos que entender que a China ele tem um estado, um poder, né, totalitário, né? É até mais forte do que um ditador. Nós não temos um ditador como na Coreia, né? Na China é um estado totalitário, onde tudo tem um controle não só em torno de uma pessoa, né, mas de um poder, né? Pois bem, quando você olha para as profecias, para Apocalipse, Daniel, você não encontra uma nação que se encaixa com essas características, né? Por exemplo, no capítulo 13, no verso 11, quando fala de um poder que emerge da terra, diz que esse poder parece como um cordeiro, mas fala como um dragão. Esse poder que se alinha à besta que sobe do mar, que é um poder religioso, né? Esse poder que sobe da terra é um poder que parece ser cristão, parece ser um cordeiro, porque cordeiro tem a ver com Cristo, parece um tipo de Cristo, mas fala como um dragão. A China hoje, ela realmente desempenha um papel muito importante na economia. E observe o seguinte, só existe primeiro colocado se existir o segundo.
né? E a China está fazendo esse papel de maneira assim bem pontual, né? A China está se levantando como um poder econômico, porém a China não tem a influência que os Estados Unidos têm. A China não é um país cristão, a China não é um país religioso, pelo contrário, né, dos dogmas dele não pode existir religião, a única religião é o Estado. Então veja, quando você olha para as profecias bíblicas, o olhar, o foco não está em regiões orientais, como a China, a Coreia do Sul. A gente não consegue enxergar essas características. Agora, dizer que ela pode influenciar no cenário, sim, como eu disse para vocês, né? Nós cremos que essa besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América, né? Com sua influência cultural, religiosa, né? Esse poder de diálogo, né? De influência. E esse poder dos Estados Unidos da América só será um poder quando no cenário mundial conseguir tomar o seu protagonismo e assumir a sua soberania. E para que isso aconteça, esse poder precisa ser ameaçado de alguma forma. E você percebe hoje, olhando para o mundo, que a China está incomodando os Estados Unidos. E para que cumpra as profecias, precisa haver um poder que converse com todos, que influencie com todos, que pareça cordeiro, que pareça um cristão, né? Mas que não que fale como um dragão. Então, assim, a China, ela não se encaixa, a gente não consegue ver ela no texto bíblico profético, porque os olhos do profeta não estão voltados para esse tipo de cenário, mas um cenário cristão que se apostatou da adoração verdadeira. Entende? Ok? Bom, gente, era só isso que eu queria falar hoje com vocês. É um vídeo rápido, curto aqui, mas que vocês entendam aí de que Deus está no controle. O cenário do tempo do fim já está, as peças já estão todas no tabuleiro, já estão quase sendo finalizadas. Cuidado para não marcar volta para a volta de Jesus. Já vi alguns vídeos, algumas pessoas colocando data 2028, 2027, 2030, 2048, e eu quero fazer um vídeo sobre essa questão de marcação de data. Então, cuidado. Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu no canal, é momento de se inscrever e curtir o nosso vídeo e compartilhar. E lembrando que nessa semana nós fizemos uma live falando sobre as 7 pragas do Apocalipse. Confere lá, foi com a galera do Teolocast. Vou colocar aqui para vocês poderem assistir, beleza? Um abraço e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!